beleza? Eu tava vendo aqui o Davi passou o contato. Tarde, galerinha. Estava esperando todo mundo entrar. Tem gente ainda conectando. Oi. Tudo bem com vocês? Não se esqueçam de colocar o nome lá no chat, para eu poder contabilizar depois. Rafael já começou colocando aí. Professora. Mas Oi, lá Natália. Oi, professora. Mas lá já tem um negócio de marcar presença. Eu sei, amor. É porque, como eu estou substituindo a Sara, eu não tenho acesso à plataforma pelo login dela, sabe? Então, para eu saber quem participou, aí eu guardo esse chat aqui comigo, eu faço um arquivo dele. Ah, tá, entendi. Tá? Mas põe lá também, lá é importante, lá é a coordenação que faz o controle, aqui sou eu. E o que aconteceu com a Sara, professora? Aconteceu que ela fez um corte na barriga de 7 camadas. E agora ela tá, assim, amamentando. Sério? Nossa! Ganhou nenenzinha, a Alice nasceu. Aí agora ela tá lá, sendo mãe. E aí, por enquanto, meninos, enquanto a escola não contrata outro professor de biologia, de ciências, aí eu vou ficar substituindo a Sara. Aí vocês vão me ver muito agora, porque quem não me via nunca, agora vai enjoar da minha cara. Ai, que bom, aí. Obrigada, Nicole. Vamos começar então, né? Oi, Alexandre, você aqui de novo, que beleza, hein? Como assim? A professora Giovana de novo também, do laboratório. Agora você vai cansar de me escutar, Alexandre. Meninos, então, eu fiquei sabendo que eu ia dar essa aula para vocês ontem à noite. Então, eu fiquei meio perdida no que a Sara já tinha trabalhado com vocês. Alguém pode, assim, relembrar para mim, só para eu me situar? Ela fez a correção da avaliação, né, do bimestre passado. A gente estava falando sobre átomo, essas coisas assim, sabe? Sei. Ela fez só a correção mesmo e foi sobre isso. Ela disse que essa semana a gente vai começar a ver sobre a tabela periódica. Ah, então tá perfeito, porque daí... Ela passou um vídeo para nós ver, para a gente ter uma noção de como que ela é. Ela ia passar a aula hoje, né, no caso. Certo. Então, que bom, porque foi essa informação que chegou até mim, né, que vocês iam começar a tabela periódica, e aí eu preparei a aula sobre isso. Eu fiquei na dúvida se era isso mesmo, mas então tá certo. Pessoal, então a gente vai começar a falar agora sobre elementos químicos, tá? Todo mundo assusta quando vê a tabela periódica, porque ela tem muita informação, né? Só que tabela, ela tem que ter muita informação, que é para a gente consultar, não é para a gente ter medo dela, não. Só que a gente tem que entender como que as informações, elas estão dispostas e como que ela está organizada, para que a gente possa consultar, né? Senão a gente olha para ela e realmente não entende nada. Então, vamos começar nosso papo sobre isso. Então, só um recadinho antes. Enquanto eu estiver, Sara, tá? Enquanto eu for professora de vocês, a participação na aula vai valer ponto. O bom é que essa turma participa bastante. É porque tem turma que a gente não sabe se o menino está lá, se ele não está, porque não fala nada. Então, como que eu vou
contabilizar pontos para vocês através da participação. Então, mandei uma pergunta, respondeu no chat, né? Aí eu vou contando pontinho, vou fazendo pauzinho. Aí depois eu somo tudo e vejo e entra na nota 3 de vocês, tá? Outra coisa que eu ia falar, da mesma forma que na aula presencial vocês realizam anotações, deixa o caderno próximo, vai anotando o que eu disser, dicas, observações, porque essa aula é para ser como se fosse a presencial, então é para aprender mesmo, tá bom? Às vezes no chat eu não consigo olhar na hora, mas a hora que der eu olho. Vou tentar deixar ele aberto aqui. Ele não está querendo abrir. Vamos lá. Bom, para a gente começar a nossa aula, eu vou precisar que vocês peguem uma folha avulsa e que vocês façam o desenho que está colocado aqui. Então, um quadrado, um círculo, um pentágono, é isso, né? Quem é bom de geometria aí? E um triângulo, tá? E coloca aqui um nome para cada figura. Eu coloquei XYWZ. E essas informações. Por exemplo, o quadrado, ele tem tamanho 7. A densidade dele, ainda bem que nós falamos de densidade ontem, hein? A densidade desse quadrado é 0,8. E ele é um quadrado que não conduz eletricidade. Então, tipo a borracha, o plástico, né? O vermelho aqui, o círculo vermelho, ele tem tamanho 1. A densidade dele é 0,5 e ele conduz eletricidade. Então, ele é, por exemplo, igual cobre, né? O pentágono azul aqui, ele tem tamanho 1,5, a densidade dele é 2, ó, é o mais denso até agora. E ele, deixa eu ver aqui, conduz eletricidade, tá? Então, vamos pensar aí o ferro, né? E o triângulo verde, ele tem tamanho 0,2, a densidade dele é 1,7 e ele também conduz eletricidade. Faz um rascunhinho desses negócios aqui, corta essa folha em 4 partes. Vai lá, vou contar 1 minutinho para vocês. Tá tudo tão quieto, fico até com medo. Moçada, deu 1 minutinho. Deu tempo de fazer? Calma aí, professora. Não. Não? Então vai, vou dar mais uns 30 segundos aqui. É só um rascunhinho, não precisa fazer caprichado, não. Espera aí que eu vou compartilhar de novo, é que saiu sem querer. Aí, moçada. Deu? Bom, agora eu vou dar mais 1 minutinho para vocês organizarem esses elementos químicos como se eles fossem cartões, tá? De uma forma lógica. Aí, lógica é uma palavra relativa, porque o que tem lógica para mim, às vezes não tem lógica para você. Eu não Mas terminei de digitar ainda.
Tá, joia, Alexandre? Pode ir fazendo no seu tempo, não tem problema. Volta no outro slide, professora. Por favor. Vou voltar no outro slide. Professora, é para recortar em 4 partes? Isso. Recorta ele. Pode recortar com a mão, é só para a gente fazer uma dinâmica rapidinho, não precisa ser muito caprichado, não. Aí, terminou de anotar, tenta organizar. E aí eu vou perguntar como é que foi a organização de cada um. Professora, deixa eu te perguntar. A senhora já está tendo acesso àquela lista que tem no portal de chamada? Ou tem que mandar no chat? Joyce, manda no chat. Eu falei isso no comecinho da aula, não sei se você estava. É porque eu não tenho a Sara. Aí eu não consigo acessar a plataforma dela. Mas eu vou tentar. E aí, foi? E aí, meninos, como é que vocês organizaram isso de forma lógica? Se é que tem como. Alô? Alô? Tem alguém aí? Aí? Eu ainda estou anotando as informações aqui. Professora, não dá para eu ver o que tem no tamanho do Y, densidade? Vocês veem a minha janela de diálogo aqui aberta? Sim, mas ela está em cima do slide. Olha, eu não sabia. Para mim, vocês não viam. Eu não estou vendo aí o tamanho do Y, nem a densidade. Agora conseguiu? Oi, professora, eu tô vendo o negócio normal. É, pra mim também tá normal. Eu também. Interessante. Mas agora dá Tenta para ver, tirar, né? arrastar Não. a câmera dela ou... Tem como arrumar a câmera dela se a senhora estiver no computador. Só você pegar a câmera onde está o ícone da câmera dela, a senhora pode mover para qualquer canto. Sério? Nossa, não sei fazer isso não, gente. Não, não é pra senhora não, é pra a mãe da Alexandre. Ah, para mim? Tá. Isso. Nós estamos confusas. Ah, tá. Beleza. Obrigada. É porque eu não sabia o nome dela. Luísa. Ai, nome da minha filha, não vou esquecer. Ah, tá. Vamos lá, meninos? Pode ir. Pode falar como é que eu organizei, pessoal? Pode, por favor, comecem. Ó, não sei se tá certo, mas eu Se organizei. você quiser até, Natália, mostrar como é que você fez, não sei se dá para você colocar sua câmera em cima da sua organização, pode. Porque meu computador não tem webcam. Mas, ó, eu organizei em Y, X, Z, W. Tá, aí qual foi a lógica que você organizou, que você usou para essa organização? Menor densidade. Ah, então você colocou da menor densidade para maior. É. Eu fiz a mesma coisa. Eu organizei Beleza. por tamanho. Eu organizei pela densidade também. Certo, então Eu vocês organizei pegaram pelo tamanho. uma informação e colocou em ordem ou crescente ou decrescente, certo? Sim. Isso. Beleza. Bom, agora eu quero que vocês sentiram, então, na pele, o que o Dmitry Mendeleev sentiu na hora que ele começou a montar a tabela periódica. O Mendeleev, ele é o pai da tabela periódica, tá? Ele é russo e ele viveu aí lá para os 1800
alguma coisa. E agora eu vou tentar compartilhar um vídeo com vocês. Na outra aula não deu certo o som. Aí eu expliquei o vídeo sem som mesmo. Vamos ver se agora dá certo, tá? Espera aí. Opa. Deixa o slide lá na plataforma que eu termino de copiar com ele depois. Joia. Vocês estão vendo meu YouTube aí? Sim. 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 Se o som vai dar certo agora. Me fala se o som não estiver saindo, por favor. Ok. Aí. Dmitry Ivanovich Mendeleev nasceu em Tobolsk, na região leste da Sibéria, em 1834. Foi o mais novo de 17 irmãos. É conhecido mundialmente por ter criado a primeira tabela periódica. Porém, foi o método que ele utilizou para organizar a tabela que se destacou. Mendeleev sentia dificuldade para classificar os elementos. E para tentar resolver esse problema, ele escreveu o símbolo, o peso atômico e uma lista das principais propriedades de cada um dos 63 elementos conhecidos na época, em cartões de papel, os quais colocava sobre uma mesa e tentava organizá-los em grupos, de acordo com suas características. Depois de muitas tentativas, Mendeleev observou que os elementos com propriedades químicas e físicas semelhantes poderiam ser dispostos em uma mesma coluna, caso se estabelecesse uma sequência tendo por base seus pesos atômicos. Ao elaborar a tabela periódica, Mendeleev deixou alguns espaços em branco em alguns grupos, pois ele previu que determinados elementos, se existissem, teriam características semelhantes aos dos já existentes nesses grupos. Alguns dos elementos previstos foram o alumínio, o boro, o galho e o germânio. Mas para que serve a tabela periódica? Vamos imaginar que cada pessoa tem sua personalidade e suas características. Sendo assim, ela procura se agrupar com pessoas que têm características semelhantes às suas, como por exemplo, os nerds, os geeks, os góticos, os atletas e os químicos. Na tabela funciona assim também, onde cada elemento tem suas propriedades específicas e formam grupos com outros elementos que possuem propriedades semelhantes, como os metais alcalinos e os halogênios, dentre outros. Então, galerinha, esse foi o nosso primeiro vídeo de história da... Meninos, conseguiram acompanhar com som? Sim. Ai, que maravilha. Bom, então o Mendeleev, como vocês viram, ele pegou, na época, 63 cartelas iguais a essa, né? Vocês usaram só 4. Ele tinha 63. E essas 63, ele foi estudando o que essas substâncias tinham em comum. Então, ele pegou, por exemplo, o mercúrio. Mercúrio, quando eu falo, pensa naquele mercúrio que está dentro do termômetro, que quando cai no chão, assim, espatifa e vira um monte de bolinha. Aquilo é um elemento químico. Pegou, por exemplo, o flúor, aquele que a gente põe no dente quando vai no dentista, que tem na pasta. Pegou ouro, pegou zinco, pegou um monte de elemento químico e ele foi observando quais as características que cada um tinha. Essas são as propriedades, até que a gente falou na aula de ontem, né? Então, ele conseguiu medir densidade, ele conseguiu ver se a substância era miscível na água, immiscível, onde que essa substância estava contida, né? Por exemplo, aqui, ó, o carbono, né, que está mostrando. Ele compõe o diamante e o grafite. Então, onde que eu encontrava esse elemento químico? E aí ele pegou esse quebra-cabeça e tentou montar. Mas quando ele montava, ele via que alguns elementos tinham características muito parecidas e outros eram muito diferentes. E ele, inclusive, ele montou o quebra-cabeça e deixou umas partes sem preencher. Deixa eu até... Opa! Deixou umas partes sem preencher. Porque ele sabia que tinha elementos químicos que ele desconhecia. Então, olha o tanto que o cara foi genial. Ele previu que estava faltando alguma coisa. Por exemplo, o alumínio, que hoje a gente usa aí para fazer panela, fazer bicicleta, que é bem levinho, na época ele não tinha estudado. E hoje a gente já conhece bem o alumínio, né? Então, quando ele descobriu isso, ele foi lá e aglomerou, né, agrupou de acordo com as suas propriedades físicas e químicas.
Ele separou em conjuntos. Mais ou menos o que vocês acabaram de fazer, certo? Agora, deixa eu voltar lá para minha aula. Bom, se a gente tivesse lá no laboratório, eu ia fazer com vocês nesse momento um teste da chama. Mas a gente faz ano que vem. Ou no final desse ano, sei lá. Esse teste da chama, ele é interessante porque quando a gente ateia fogo num elemento químico, ele brilha, tá? E aí, como cada elemento químico é composto por uma substância diferente, cada um vai ter uma cor a chama. E foi partindo desse princípio que as pessoas fizeram os fogos de artifício. Então, quando a gente vê lá um fogo de artifício que tem a coloração vermelha, pode ser que na composição dele, lá na bomba, né? Que ele é uma bomba, ele tenha estrôncio. Quando a gente vê um fogo de artifício que é verde, pode ser que na coloração dele, que na composição dele ele tenha cobre. E quando a gente vê um alaranjado, a composição é sódio. Esse aqui é fácil da gente ver, porque quando a mãe faz arroz, aí às vezes escorre, o sódio tá no sal de cozinha, né? Aí escorre a água com sal na chama e aí pega fogo laranja, assim, né? Então, esse teste da chama mostra que cada elemento químico vai emitir um brilho, tá? E isso também é uma forma da gente descobrir. E por que que isso acontece? Vocês estudaram com a Sara... Deixa eu pegar um papel aqui, rapidão. Vocês estudaram com a Sara que os átomos, eles são formados de quê, exatamente? De prótons, Nêutrons, nêutrons. e prótons. Beleza. Prótons, nêutrons e elétrons. Então, vai formar, tipo, um núcleo e uma eletrosfera, né, ao redor. Igual tá mostrando na figura aí. O núcleo bem pequenininho e a eletrosfera ao redor, como se fosse o sistema solar. O que que fica aqui no núcleo? Vamos lembrar? Cri, cri. Os prótons, professora? Perfeito, os prótons. Então, as partículas positivas, elas vão ficar contidas nesse núcleo petitivo. Só que pensa, positivo com positivo, eles não se repelem? Sim. Então, entre o positivo, a gente tem que ter uma partícula que neutralize, porque senão o núcleo ele vai se desintegrar, ele não vai existir. Então, junto lá no núcleo, junto com os prótons, a gente vai ter os nêutrons. Nêutrons, muito bem. E aí, se eu tenho duas partículas positivas, eu sou capaz de atrair algumas partículas negativas. Como que chama a partícula negativa? Elétron. Se eu tenho duas partículas positivas, eu vou atrair duas negativas. Vamos lá. E aí vai ficar mais ou menos assim esse átomo, certo? Agora vamos imaginar que eu tenha um átomo maior, tá? Vocês sabem que existem várias camadas, né? Aquela K, L, M, N, O, P, Q. Sim ou não? Sim. Sim, né? Então, como a Terra está girando em torno do Sol e tem vários planetas, né? É como se o núcleo fosse o Sol e cada elétron fosse um planetinha, beleza? Se eu colocar aqui mais um elétron, se eu colocar, tem que colocar mais um próton também, né? Eu vou colocar. Só que na camada não cabe mais 2 elétrons. Então, esse terceiro elétron, ele teria que ocupar uma segunda camada. E aí ficaria mais ou menos assim a minha eletrosfera. Aí o que que acontece com o fogo de artifício? O fogo de artifício ele é feito de átomos, né? De um elemento químico aí que eu não sei qual. Depende da bomba. Quando eu dou o calor, eu tenho que acender o fogo de artifício. Então eu estou doando calor.
Ele tá esquentando, tá esquentando. Ah, agora ficou ao contrário para vocês, né? Devia ter escrito ao contrário. Eu tô doando calor, 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 calor. Os elétrons, eles vão pegando essa energia, esse calor, e eles vão ficando nervosos, eles vão ficando muito agitados, muito eletrizados, vão ficando excitado é a palavra. E aí, quando um elétron fica excitado, é porque ele está cheio de energia, certo? Só que ele não vai ficar com esse calor para sempre. Uma hora, esse calor vai se perder. Quando que esse calor se perde, aí ele retorna. Aí quando ele fica excitado, perdão, eu pulei uma parte. Ele vai saltar para uma camada mais afora, tá? Então, ele vai vir para uma outra camada aqui. Ou ele vai até para outro átomo, certo? Ele está tão cheio de energia que ele não aguenta ficar naquele lugar, ele vai para outro. Só que ele não fica em outro lugar para sempre, ele retorna para o lugar dele. E ao retornar, ele libera luz, certo? Se a gente pensar que nós somos feitos de átomos também, né? Todos nós, e aí a gente já vai para uma parte quântica também, que eu gosto muito, é aquela questão da áurea. Todo mundo tem uma áurea, né? Que é uma camada de luz, e a gente tem mesmo. Isso aí não é mentira, isso é física. Porque eu tô aqui emanando energia, só que eu não tenho uma visão para enxergar essa energia. Então, como meus elétrons, eles ficam excitados, quando eu tô mais nervosa, mais elétrica, aí eu emano um tipo de radiação. Quando eu tô menos, ele vai emanar outra, né? E isso aí vai oscilar muito com o nosso humor também. Então, olha essa animaçãozinha que mostra isso que eu desenhei, muito mal desenhado. Vamos ver se vai, né? Tá aparecendo? Tá. Olha lá, ó. Recebeu calor, excitou, foi para outra camada mais externa. Aí ele perde calor em forma de luz e retorna para a camada original. Vou passar de novo. O átomo, o elétron recebeu energia. Aí ele ficou excitado, saltou de camada, uma camada mais externa. Aí ele perde essa energia na forma de luz e retorna. Perdão, gente, alguém está me ligando. E retorna para o seu estado original. Deixa eu só silenciar aqui, senão vai ficar tocando. Bom, e por que eu tenho que saber isso, Giovana? Eu nem gosto de fogo de artifício, tenho medo de bomba, apesar que a maioria dos meninos gostam, né? Porque a gente precisa pegar esse conhecimento não só para fazer fogo de artifício, mas para a gente viver, tá? Então, o que a gente tem que entender sobre elementos químicos? Se a gente é formado de átomos, né? E a gente, por exemplo, meu cabelo é diferente da minha pele. Então, os átomos que compõem meu cabelo, eles vão ser um pouco diferentes dos que compõem a minha pele, né? Então, as moléculas que estão aqui são diferentes das que estão aqui. E para eu continuar existindo, eu preciso de elementos químicos. Se eu, por exemplo, deixar de ter o ferro como elemento químico dentro do meu corpo, eu desenvolvo uma doença que se chama anemia. Nossa, professora, então eu tenho que comer ferro, aquele ferro da cadeira mesmo? Aquele ferro da cadeira. Antigamente, as pessoas quando tinham anemia, o médico falava assim para colocar um prego junto na panela do feijão e cozinhar aquele prego com feijão. Alguém sabe por quê? Porque o prego tá para soltar? Exatamente, quando eu ia fazer o feijão, ia soltando com feijão. Exatamente. Para soltar o ferro que está no prego no feijão e você comer. E por que o feijão? Né? Porque o feijão é uma comida rica em ferro. Né? Então, quando você está com anemia, você tem que comer bastante feijão. Outra comida que é bastante rica em ferro é couve. A couve bem verdinha. Né? Aquele verde bem escuro. Aí, meninos, quando a gente tem anemia, então a gente tem falta de ferro, a gente não consegue produzir glóbulo vermelho, né? E o glóbulo vermelho é o responsável por levar oxigênio, gás carbônico, né? Se eu tiver anemia, uma das características que eu vou ter é falta de ar, porque aí eu não consigo carregar o oxigênio e o gás carbônico. Se eu voltar a comer ferro, o ferro vai constituir meus glóbulos vermelhos, e aí eu volto a ser uma pessoa normal, sem a doença.
Se tiver alguma dúvida, pode me interromper. Meninos, outra coisa. Não gosta da área da saúde humana. Vamos, então, para a área de agrária. Eu sei que tem muito agroboy aí, agrogirl. Quem era do clubinho, ano passado, que a gente mexeu com hidropônica, né? A gente estudou lá os macronutrientes. Lembra, Natália? Seu irmão deu uma palestra pra gente. Então, você lembra o que são os macronutrientes, Natália? O NPK. NPK. N de nitrogênio, né? P de fósforo, porque é fósforo em latim, então é com pH, e o K de potássio. Então, esses 3 elementos químicos, se faltar algum deles na planta, a planta simplesmente morre, né? Então, é por isso que a gente tem aí a área da agronomia, para estudar o que uma planta precisa. E como cada espécie precisa de uma determinada concentração, então, se eu tenho uma lavoura de soja, eu vou precisar de um determinado adubo. Se eu tenho uma lavoura de cana-de-açúcar, eu vou precisar de outro tipo de adubo, certo? Porque são espécies diferentes de plantas. Então, por exemplo, a grosso modo, o que eu como não é a mesma coisa que um cachorro deve comer. Porque apesar da gente ser mamífero, nós somos de espécies diferentes. Então, cada um tem suas necessidades, né? Outra aplicação aí dos elementos químicos, onde que a gente usa isso? Antigamente, quando a gente ia no dentista, porque a gente estava com cárie, aí o dentista colocava uma obturação bonita, assim, ó, de amálgama. A gente ficava com os dentes tudo cinza. Aí, com o estudo de novos materiais, e aí a gente tem as carreiras de engenharia de produção, engenharia de materiais, a gente tem a própria química, né, engenharia química. Aí desenvolveram resinas. E as resinas, elas são tão idênticas ao material do nosso dente que quando ela é aplicada, a gente quase não percebe. Eu troquei as minhas amálgamas por resina, olha aqui. Aí ficou tudo branquinho. Mas eu tinha algumas amálgamas lá no fundo, umas 2, porque eu sempre escovei o dentinho. Alguém aí ainda tem amálgama? Quer mostrar pra gente? Cadê a participação de vocês, meninos? Só porque eu elogiei. Professora, amalga esse negócio cinza aí? Professora, provavelmente alguém lembra, pode até ter, mas o povo não quer mostrar. Vergonha, né? Não, senão eu mostraria. Só pra falar. Vou fazer merchan aqui, ó. Vai lá no meu esposo que ele troca. Meninos, então, a gente usa esse conhecimento de elementos químicos, não é só para fazer Enem, para fazer prova da Sara, é para a gente usar na vida da gente. Então, a gente não estuda isso só por estudar, tem um porquê, tá? Essa é uma pergunta que eu quero que sempre vocês façam para os professores, seja para mim, seja para outro. Por que eu estou aprendendo isso? E o que vocês têm que saber daqui para frente? Deixa eu ver só o horário. A nossa aula vai até 4h50, né? Não dá tempo. O que eu tenho que saber daqui para frente? Eu tenho que saber que existem mais de 100 elementos químicos hoje. Esses 100 elementos químicos, eles estão disponíveis na tabela periódica para quem quiser consultar. E tem alguns que são muito interessantes, assim, que a gente nem sabe para que serve. Por exemplo, esse elemento químico aqui, promécio, vai estudando o nome aí quando vocês tiverem filhos, vocês já têm nomes, assim, para colocar, né? Európio, gadolínio. Nossa, vou muito colocar o nome desse para ninguém conseguir pronunciar e muito menos escrever. Também, vocês ficam tudo pondo João, Maria e fica tudo igual. Sofrer bullying, né? Olha, professora, o coitado vai sofrer bullying sem contar que não vai escrever o nome do menino certo. Aí a Merícia dá. A Merícia até vai. Agora Cúrio dá. Perquélio, olha. Mas olha só, o promécio é usado em ponteiros luminosos. Então, aqueles carros que fica aquela luzinha no fundo, o que ele tem na Constituição? Promécio, né? O samário, ele é presente em motores eletromagnéticos dos aviões. Nos televisores coloridos, hoje, graças a Deus, todos são, a gente tem o európio. Oi?
Eu não sei se você já falou isso, mas esses slides que você está mostrando vai ter em algum lugar, lá na plataforma, no caso? Se você quiser, Ana Júlia, eu posso disponibilizar para vocês. Tá. Tá bom? Aí o Seria muito Gadolínio... bom, pode disponibilizar, tá bom? Tá ótimo, pode Pois deixar. é, eu gostei coloco. dessa tabela desse jeito aí. É bonitinha, né? O gadolínio, ele é presente naqueles equipamentos que fazem ressonância magnética, sabe? E assim vai, a gente tem vários elementos químicos e cada um vai ter uma aplicação. Mas para a gente aplicar, a gente tem que conhecer. E quando chega aqui é que o povo arrocha, mas vocês não vão arrochar, não. Ó, essa é a tabela periódica dos elementos. Eu tenho que ficar arrastando aqui meu televisorzinho aqui. Com todos os elementos químicos conhecidos até hoje, tá? E como que eles vão estar dispostos? Vai ter lá o quadradinho. Esse quadradinho vai ter aqui o nome, né? Que é o neônio, no caso aqui. Com o símbolo do neônio, que no caso é Ne. Aqui em cima vai ter um número, tá? No caso do neônio, é o 10. Por que que é 10, professora? O 10 é o número atômico. E o número atômico nada mais é que o número de prótons no núcleo. Então, se eu sei que o neônio tem número atômico 10, quantos prótons ele vai ter aqui, ó, no núcleo? 10. 10. Se ele tem 10 partículas positivas aqui, quantas negativas ele tem em volta? 10. 10. Porque se eu tenho 10 positivas, sou capaz de atrair 10 negativas. Beleza? Aí tem a distribuição eletrônica, não é? Que vocês aprenderam? Sim. Aí, na camada K, eu sei que o neônio vai ter 2 elétrons, porque é o máximo que cabe. E eu sei que na camada L, ele vai ter 8. 8 mais 2? 10. Então, aqui está o número de... Perfeito. Então, aqui está o número de positivos e, consequentemente, a distribuição eletrônica, que é o número de carga negativa. Certo? E esse numerozão... Fala, gatinha. A gente fez uma maquete com auxílio da tabela periódica. Ah, então eu tô dando aula à toa, vocês já sabem tudo isso. Não, sabia não. Não, professora. Não, professora, que isso? Eu não sabia nada do negócio. À toa, né? A professora tá reforçando. A Alena aprendeu tudo. Pois é, professora. Que bom. Não, é porque é ruim chover no molhado, né? Ficar assistindo a Mas é mesma aula muito duas vezes. concreto para ele. É muito abstrato. Olha, Luísa, eu vou te falar, é abstrato para todo mundo. Eu confesso para vocês que eu acho até bom dar aula de química hoje em dia, porque eu era uma pessoa que não entendia nada de química. Eu não sabia nem o que era um átomo. Não, professora, é muito difícil. Mas agora dá para vocês imaginarem, então, verdade, que o átomo é tipo um sistema solar? O problema agora, professora, é que ele não tem a tabela periódica em braille. Está parada a produção da escola. E será que a gente não consegue isso em alguma associação? Onde? A escola dele é que faz essa adaptação. Ah, você está falando não o SESI, você está falando a outra O escola. SESI não produz nada em braille. Estou falando a escola especial. A produção lá está parada. Nem os livros ele tem. Nossa, é complicado. Só se a Ele gente, é tudo em PDF agora. só se a gente fizesse, Luísa, uma maquete mesmo no concreto com essas imagens, assim, que, por exemplo, uma placa de isopor com bolinhas, para ele poder... A gente fez essa daí ele fez. Essa distribuição eu fiz. Agora, então, a tabela periódica, não. Mas calma, porque também a tabela periódica ele vai usar mais lá no ensino médio.
Agora é mais para conhecer e saber por que que ela existe. Ah, tá. Tá? Vamos com calma, né? Porque hoje é a primeira aula de tabela, mas ele não vai ser prejudicado por isso, não. Então, essa distribuição eletrônica KLMN ele tem. Se ele soubesse aí, já é um grande avanço. Né? Aí a tabela mais para frente a gente consegue. Tá Ano bom. que vem ele vai usar bastante. Esse ano é mais esse mês mesmo. Esses 15 dias. Então, meninos, aí só para fechar as informações da tabela, esse número grandão que aparece aqui, do neônio é 201.797. Esse aqui é como se fosse o peso, né? O peso do átomo. Quando eu falo peso, é o peso igual ontem, é a massa, tá? Então, se eu conseguisse pegar um átomo de neônio, o que é impossível, tá? Não dá pra gente pegar um átomo de nada. Mas se eu conseguisse pegar e colocasse numa balança, ele pesaria 201.797 unidades. Eu não posso falar que é grama, porque é tão pequeno que não dá para medir em gramas, miligramas, tá? Então a gente fala unidades. E o hidrogênio, que está aqui mostrando nesse outro quadrado, o hidrogênio é o menor elemento químico, tá? Da tabela periódica. Então, ele tem por base. Então, o peso dele, o pessoal fala que é 1. Então, os outros são todos maiores que o hidrogênio. Beleza? Então, aqui a gente chama de peso atômico, como se a gente estivesse pegando prótons, nêutrons e elétrons e colocando numa balancinha. Aqui é número atômico. Eu só estou falando do número de prótons, tá? Aqui o número de elétrons, o símbolo que representa o elemento e o nome dele embaixo. Certinho? Sim. Então, agora eu queria... Só ver aqui. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. A gente tem aí 3 minutinhos. Se eu puder ser útil. Professora, a gente, tipo, não vai precisar decorar nada da tabela periódica? É, tipo, só uma orientação mesmo? Por enquanto, não. Ah, No ok. ensino médio, é porque assim, quando chegar Graças no a ensino Deus. No ensino médio, vocês vão aprender de forma mais aprofundada. Eu falo que escola é igual videogame, né? Cada fase vai ficando um pouquinho mais difícil. Então, por isso que eu falei, vamos com calma, hoje vocês estão conhecendo. Infelizmente. A vida é um videogame. Cada fase vai ficando mais difícil. Quem imaginou que a gente já está passando por essa, né? Aí, vocês vão entender que cada coluna lá da tabela periódica, os elementos vão ter uma característica. Se eu estiver dando aula para vocês ainda, aí a gente pode fazer uma aula só sobre as características de cada família. Aí a gente já chama até de família. Cada coluna. Professora. Oi. É a senhora que vai ficar dando aula pra gente? Por enquanto é, Gabriela. Professora, sua explicação é muito boa. Obrigada, Ana Júlia. Verdade. É boa. Obrigada. A senhora é muito atenciosa. É porque eu tinha dificuldade. Eu sei o que vocês não entendem, porque eu não entendia. É sério. Eu era muito burra de química. Nossa, mas... não. Eu era, gente. Não, eu ainda sou. Tem coisa que eu não sei. Eu não sou química. Você vê, né? eu, professora, você até vai se achar inteligente. Não, eu tenho umas coisas que, ixi, Maria. É igual a física quântica. Eu quero saber, mas eu ainda não sei. Mas eu vou saber. Meninos, então, um beijo. Fiquem com Deus. Viu? Com Deus, professora. Tchau. Amém, professora. Até a próxima. Pessoal, até amanhã. Beijo. Tchau. Tchau.